Olá pessoal, meu nome é Marina Bertaia, eu sou nutricionista especializada em diabetes. Que alegria ter você aqui comigo nessa jornada Controle Sua Glicemia. Durante toda essa jornada eu vou te ensinar um passo a passo para você controlar a sua glicemia em até 4 semanas, com comida de verdade e o melhor, sem perder o prazer em comer. Essa jornada é para você que é pré-diabético ou diabético tipo 2 e não aguenta mais a glicemia descontrolada. Nunca sabe o que comer e sente culpa em tudo que come por achar que diabético não pode comer nada. E além dos remédios e seus efeitos colaterais, ainda convive com o medo das terríveis consequências do diabetes. Eu vou te mostrar como eu venho ajudando meus pacientes e meus alunos a conviverem bem com o diabetes, a manter uma glicemia estável e assim diminuir os infinitos remédios sem precisar gastar rios de dinheiro com alimentos caros e desnecessários. Mesmo que você tenha diabetes há muitos anos ou que você tenha sido recém-diagnosticado e ache que quase impossível ter um bom controle em tão pouco tempo. Eu vou te dizer que o meu método funciona e inúmeras pessoas já foram impactadas. Já pensou como seria ter o bom controle da glicemia? Olha só o que essas alunas estão dizendo. Minha aluna Giselma mandou a seguinte mensagem: olha, minha variação ontem o dia todo, foi perfeita. Só tomei insulina à noite e olha que antes de fazer parte da equipe da Marina, eu aplicava 3 vezes ao dia e hoje a glicose amanheceu 118. Não preciso aplicar. E a Sandra mandou a seguinte mensagem: boa tarde, feliz fiquei eu, depois de uma glicemia muito alta de 415, agora está normalizando, hoje 150. Pensa numa pessoa feliz. Já imaginou saber como comer e não ficar medindo a glicemia toda hora e com medo do resultado na fitinha? Com o meu método, você vai sim conseguir ter definitivamente o bom controle da sua glicemia e o melhor, em até 4 semanas. E tudo isso com muita orientação, de um jeito muito gostoso, comendo comida saborosa e sem perder o prazer em comer. Eu sei que tudo isso pode parecer bom demais para ser verdade. O que é mais um desses milagres aí da internet, não é mesmo? Eu também duvidaria caso eu não estivesse vendo com os meus próprios olhos isso acontecer com essas pessoas aqui que colocaram em prática o meu método. Uma glicose que não baixava de 250, né? Hoje eu afiro, às vezes até me surpreendo. Nos primeiros 3 dias, me surpreendi com a glicose de 95, que eu nem lembrava mais quando foi que eu tive. Eu consegui baixar minha glicemia de 270, 280 diários para 130, 120. A minha glicemia antes era 300, 360, agora ela não passa de 140 depois do almoço e de manhã ela sempre está 99, 98. A glicemia, né, de manhã, normalmente era 190, 200. Hoje é 120. Para quem acordava com 200, 190, 120 já não é nada. Olha, tinha dia que em Genju eu ia medir a glicemia, ela dava 230, 220. Hoje, para minha surpresa, Maria, tem dia que ela amanhece em jejum 81, 79. Depois do almoço, ela nunca mais passou de 115, 113. O máximo é 120. Viu que é possível chegar a esses resultados com a alimentação? Que há sim um caminho seguro e comprovado para esses resultados? Mas antes de te falar do meu método que vai te fazer controlar a sua glicemia em até 4 semanas, deixa eu te contar brevemente como eu cheguei nele e por que ele faz tanto resultado para quem coloca em prática. Bom, eu sou nutricionista desde 2010 e foi na prática, no dia a dia, atendendo os meus pacientes diabéticos lá no consultório que comecei a perceber a grande dificuldade e a frustração da maioria das pessoas, que era principalmente lidar com as restrições alimentares e ainda assim não conseguir o controle da glicemia. Eu ouvi o tempo todo: Nutri, eu não sei mais o que fazer, eu já tentei de tudo e minha glicemia não baixa.
e também ver a frustração com o diagnóstico da doença, carregar a culpa em qualquer coisa que vai comer, sentir os efeitos colaterais dos remédios, fora o medo das terríveis consequências do diabetes. Os meus pacientes não aguentavam mais tentar dizer não a todo tipo de comida, viver como se estivesse na beira de um penhasco com medo de qualquer deslize, seja na alimentação ou seja no esquecimento de algum medicamento ou até mesmo da insulina. Acredito que você que está me assistindo agora também já se viu em alguma dessas situações e está em busca de informação para ter melhor qualidade de vida e viver o sonho de comer bem, sem culpa e sem medo e não ficar refém dos inúmeros remédios. Bom, desde que eu me formei, eu sempre tive um grande interesse em estudar a nutrição clínica, a nutrição que trata e previne doenças como diabetes, colesterol, pressão alta, as famosas doenças do metabolismo. Porque eu sempre acreditei naquela famosa frase: faça do alimento o seu medicamento. E lá em meados de 2013, eu tive uma grande oportunidade de trabalhar como instrutor em diabetes. Eu me tornei educadora em diabetes e um tempo depois, nutricionista especializada em diabetes. Eu estudei muito, fiz pós-graduação e diversos cursos. Estava ajudando muitos pacientes, mas foi em 2018 que eu comecei a me atualizar com novas estratégias e estudos mais recentes. E ficou tudo muito mais claro que aquilo que eu estudei lá na faculdade já estava ultrapassado. É aquela mesma orientação de sempre: comer de 3 em 3 horas, pirâmide alimentar, encher os lanchinhos de alimentos diet e integrais. E eu vi nesses novos estudos que isso não funciona. Não funciona pelo menos para quem tem diabetes. Quando eu comecei então a aplicar essas estratégias nos meus pacientes diabéticos, eu pude ver resultados muito melhores. Os exames então nem se fala, melhoraram todos. Até que os médicos dos meus pacientes ficavam surpresos e queriam saber o que eles estavam fazendo, já que com os métodos convencionais não viam resultados tão bons dos pacientes diabéticos. Percebi o quanto meus pacientes estavam melhorando sua saúde, até economizando, diminuindo os remédios por causa dos outros problemas que o diabetes traz. Mas ainda assim, havia pacientes com uma certa dificuldade na adesão ao que eu prescrevia. E então veio a virada de chave e eu precisei me colocar no lugar daqueles pacientes e percebi toda essa dificuldade. Pois as pessoas têm memórias afetivas com os alimentos. Não somos perfeitos e não é fácil mudar os hábitos antigos. Eu entendi que tudo tinha que ser mais leve, menos complicado. Afinal, o meu trabalho é descomplicar a alimentação e tornar mais saborosa e mais prazerosa. Uma das coisas que os meus pacientes queriam era poder comer algo gostoso no café da manhã, poder acordar e medir a glicemia de jejum e ver que está tudo controlado, se sentir confiante e seguro do que estão comendo e, claro, ter a certeza que estariam levando para bem longe todas as complicações do diabetes. Eu achava que não podia comer nada, até eu achar o programa Descomplica Diabetes, que me deu assim, acendeu uma luz na minha vida. Mas hoje em dia, basicamente eu como de tudo, eu como coisas gostosas. Diabético pode sim comer coisas gostosas, pode comer coisas, sobremesas, pode comer doces. Bom, eu estava ajudando muitas pessoas no consultório, atendendo um paciente por vez, mas para mim era pouco. E foi então que eu criei coragem e decidi levar esse método para mais pessoas através da internet, onde não há limite de alcance, e confesso que foi maravilhoso, pois eu comecei a ajudar várias pessoas de vários lugares do Brasil, como Maranhão, Recife, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e até em Portugal. E no digital eu continuo tendo inúmeros casos de sucesso. E é por esse motivo que eu estou aqui promovendo esse evento gratuito. É para te ajudar a controlar o diabetes. Essa é a minha missão. É isso que me move e me faz acordar todas as manhãs para trabalhar. Eu nunca me senti tão feliz e realizada profissionalmente. Poder ajudar pessoas como você a se sentirem bem consigo mesma, com muita saúde, segura no que vai comer e sem viver com o medo do diabetes. Então, nessa jornada, eu vou te ajudar a começar uma mudança.
e também persistir nos novos hábitos e dominar o diabetes controlando a glicemia em até 4 semanas. Você vai saber como fazer isso na prática. Por isso, é muito importante você assistir todos os vídeos desse evento, pois cada um vai te ensinar um passo a passo diferente. Bom, e na aula de hoje eu quero conversar com você sobre alguns erros, onde você provavelmente está errando e talvez seja por isso que não consegue ter o controle do diabetes, ok? Vamos então ao primeiro erro. Um dos grandes erros que eu mais vejo as pessoas cometerem é acreditar que o controle do diabetes acontecerá somente com o uso de remédios. Gente, o remédio que o médico te prescreveu, ele pode te ajudar sim. Ele é importante, ele tem o seu papel, mas ele não é o único fator envolvido. Muito pelo contrário, se você não adotar outras formas de cuidados, como alimentação e atividade física, por exemplo, há grandes chances de você só aumentar o número de medicamentos e, consequentemente, depois de um tempo, vai chegar a um ponto que será necessário usar insulina. Mas eu vou te explicar o porquê. O medicamento, ele não trata a causa do diabetes. Ele trata somente os sintomas. A causa do diabetes tipo 2 e do pré-diabetes é a resistência à insulina. É ela que faz a glicemia aumentar. A glicemia alta é um sintoma do diabetes. Portanto, muitas vezes a medicação não é suficiente porque não age na causa do problema. E o pior, ela também não previne as possíveis complicações do diabetes. Se você conhecer alguém com alguma complicação, pergunte para ela se ela fazia uso de medicamentos. A resposta com certeza será que sim. E mesmo assim teve um problema renal, um problema na visão. Percebe então que o caminho do controle do diabetes não é por aí? É só você se autoavaliar. Quantos medicamentos você toma? E qual o resultado dos seus exames? Tá satisfatório? Você acha mesmo que esse é o caminho? Gente, está mais do que na cara que tratar somente com medicamentos não fará sua glicemia melhorar. Se fosse assim, os índices de complicações do diabetes não estariam crescendo a cada dia. E se nada mais for feito, a lista de medicamentos só irá aumentar. Isso já aconteceu com você? A cada consulta com o médico é um medicamento diferente? Essa situação frustrante precisa parar, pois outro grande problema são os efeitos colaterais que alguns medicamentos trazem, como por exemplo, fraqueza, indisposição, dor de cabeça, ânsia de vômito, dor de barriga e até mesmo diarreia. Quem aguenta viver assim? Isso não é vida, gente, e você não precisa e não deve viver dessa forma. Isso não é normal. Bom, até aqui então você já entendeu que não adianta tratar só os sintomas, certo? Vamos então ao segundo erro. Bom, o segundo erro é em relação ao consumo de alimentos diet e industrializados. A maior preocupação deve ser com a alimentação, ok? O diabetes tipo 2 é uma doença que tem causa nutricional, ou seja, o estilo de vida, a forma como você se alimenta ou você se alimentou por anos. Talvez você não saiba, mas o diabetes tipo 2 é uma doença silenciosa e começa a ser desenvolvida pelo menos há 8 ou 10 anos antes do diagnóstico. Por ser uma doença silenciosa, o corpo não manifesta sintomas ou sinais de que algo está errado. Você só vai perceber se fizer um exame de sangue ou se a glicemia estiver bem alta a ponto de sentir algum sintoma. Por isso que tudo que você fez durante anos pode ter contribuído para o seu diagnóstico. É da nossa cultura consumir muitos carboidratos e açúcares em nosso dia a dia. Então, não culpe pelo passado. O importante é o que você vai fazer daqui para frente, como você está fazendo agora, buscando informação. Se está pré-diabético ou diabético, você está achando que se alimenta de forma saudável? Cuidado! Quando falamos em alimentação saudável, é necessário ter cautela, pois nem tudo que é dito como saudável pode ser considerado saudável para você, diabético. Vamos pensar comigo, qual é o principal sintoma do diabetes? Glicemia alta, não é? E o que provoca a glicemia alta? O consumo exagerado dos carboidratos, que são os alimentos
feitos com farinha de trigo, farinha de milho, como os pães, bolos, biscoitos e os doces em geral. Pois bem, a indústria de alimentos tem um apelo muito forte para alimentos ditos fit e saudáveis. E ela aproveita dessa falta de conhecimento e informação das pessoas e coloca à disposição do diabético muitos alimentos diet ou bolachinhas fit, cheias de carboidrato saudáveis, sabe? Além de cobrar um valor absurdo nesses alimentos. Você gasta mais dinheiro com alimentos que não te ajudam a controlar a glicemia e depois corre para a farmácia para compensar isso com medicamentos. Um ciclo que não tem fim. É triste, gente, eu sei que é triste. E é a realidade de muitas pessoas, infelizmente. Isso tem que parar. Está tudo errado. O pior são os alimentos diet. Para quem não sabe, o alimento diet é aquele que não tem um ingrediente que possui na versão tradicional. Na grande maioria, os diet são alimentos sem açúcar. A princípio, o alimento diet ele foi desenvolvido para o público diabético. Por ser um alimento diferenciado, sem açúcar, ele acabou caindo no gosto popular e usado para quem quer controlar o consumo de açúcar ou mesmo a perda de peso. Porém, muitos alimentos diet não têm açúcar, mas têm carboidratos simples que irão aumentar a glicemia igualmente. E ainda é cobrado um valor absurdo para isso. Claro que nem todos são assim, mas a grande maioria é. Um alimento muito usado é esse achocolatado aqui, ó. E veja só a lista de ingredientes desse achocolatado. Diz que não tem açúcar, certo? Mas olha aqui a lista de ingredientes. Tem maltodextrina. Nutri, o que é maltodextrina? Pois bem, eu vou te explicar. A maltodextrina é um carboidrato simples que digere rapidamente e se transforma em glicose, que nada mais é que açúcar, aumentando assim a glicemia. Infelizmente, no Brasil, esse ingrediente secreto ainda não é proibido para diabéticos. E pior ainda, se você olhar na embalagem, vai encontrar um selo da ANAD, que é a Associação Nacional de Atenção aos Diabéticos, recomendando e assegurando o consumo deste produto. Então, se você usa esse produto todos os dias ou mais de uma vez por dia, pode ter dificuldades em controlar a glicemia. Por isso que digo, informação é tudo, gente. Você aprendendo a ler rótulos vai ser libertador e vai te conduzir a um caminho de sucesso no controle da glicemia. Vamos então agora para o terceiro erro, muito comum e que é um grande problema. São as condutas desatualizadas e generalizadas a respeito dos alimentos integrais. Você já deve ter ouvido falar que arroz e pão integral são saudáveis, certo? Por isso que eu quero que você aprenda o seguinte: toda vez que você ouvir dizer que um alimento é saudável, você vai se perguntar: é saudável para quem? É saudável para eu que tenho diabetes? O fato é que na grande maioria das vezes, o alimento integral tem praticamente a mesma quantidade de carboidrato do que um alimento que não é integral. E eu quero te mostrar que isso é verdade. Olha só essa tabela de informação nutricional de um arroz branco comparado com o arroz integral. Em uma porção de 100 gramas de arroz branco, tem 28 gramas de carboidratos. E na mesma porção do integral, ou seja, nas mesmas 100 gramas de arroz integral, tem 22 gramas de carboidrato. O que você acha? Uma pessoa diabética que tem intolerância à glicose, ou melhor, ao açúcar, quando ela come o integral, ela vai ter a glicemia elevada da mesma forma. Eu digo que esse é um erro porque muitas pessoas, ao descobrirem o diabetes, começam a comer tudo integral, mesmo sem gostar. E o pior, continuam a ver a glicemia aumentando sem entender o porquê. Mas, graças a Deus, a nossa ciência vem mudando e nos mostrando qual caminho seguir. Por isso que eu decidi me especializar em diabetes, para mudar esse cenário. Cuidado com as informações que você busca na internet. Essas informações, como por exemplo, a tapioca é um alimento saudável, que ovo é um alimento que não é saudável, mas a grande questão, como já disse, é que esse ou aquele alimento é saudável para quem?
O fato é que a própria nutrição evoluiu, e eu digo que ainda bem, pois somente com essa evolução que podemos chegar à resolução de muitos problemas de saúde. Porém, eu vejo muitos colegas usando orientações desatualizadas, que mais atrapalham a vida do diabético do que de fato ajudam. Todos os anos nós temos novos estudos publicados e a atualização é um dever do profissional de saúde. Eu sou a favor de descomplicar isso tudo, por isso que eu sigo uma linha muito simples, da comida de verdade. Mas isso é assunto para o vídeo 2 que você vai assistir na quarta-feira. E eu vou te explicar qual é o jeito certo que você deve fazer para controlar a glicemia. O que eu quero dizer é que de uns anos para cá complicou-se muito a nossa alimentação. Colocaram muitas regras, colocaram até horário para comer. Coma de 3 em 3 horas, né? Coma a cada 3 horas. Esse é o outro erro. E olha só, nós já estamos no 4º erro. Essa história de comer de 3 em 3 horas é um absurdo, porque quem não tem fome é obrigado a comer. Essas regras generalizadas, elas não cabem na individualidade de muitas pessoas. E junto disso, vem a indústria e coloca para você, nos lanchinhos, o quê? É uma bolachinha fit, um suquinho, uma barrinha de cereal, que diga-se de passagem, né, gente, uma barrinha cheia de açúcar. O que isso faz no seu organismo? Vai te dar mais fome. E sabe por quê? Porque são alimentos de digestão muito rápida. Eles digerem entre 1 e 2 horas e depois disso você já está com fome novamente. Mais fome até do que antes. E é assim que a indústria consegue o que ela queria. Fazer você comer um alimento que tem uma digestão rápida, ter fome e querer comer de novo. Resultado? Você compra mais desses produtinhos. Você come a cada 3 horas e não tem resultado. O pior é que esses alimentos são ricos em açúcares e carboidratos. Além de elevar a glicemia rapidamente, todo esse excesso de carboidrato acaba se transformando em gordura. Principalmente o famoso triglicerídeos, que acaba se acumulando lá no fígado e também entre outros órgãos, chamando então de gordura visceral. E sabe onde isso pode chegar? No desenvolvimento de outro problema grave de saúde, a gordura no fígado, ou esteatose hepática. Essa orientação de comer de 3 em 3 horas só piorou o estado de saúde da grande maioria das pessoas. Com esses alimentos ricos em carboidratos refinados e açúcares, além de ter diabetes, as pessoas estão com gordura no fígado, pressão alta, ácido úrico elevado, triglicerídeos e colesterol alto. Uma verdadeira catástrofe. Chegamos então no 5º erro. Você sabe qual outra coisa que dificulta muito o bom controle do diabetes? Acreditar que diabetes tipo 2 é genético e por isso acaba desistindo de ir atrás do bom cuidado. Isso porque, como sabemos, quando uma doença tem herança genética, não há muito o que se fazer, não é mesmo? Está no DNA, mas no caso do diabetes tipo 2 não é bem assim. Primeiro de tudo, entenda, genética não é destino. Isso quer dizer que você pode até ter um fator genético herdado aí do seu pai ou da sua mãe. Porém, essa genética representa apenas 10% das chances de você ter diabetes. O que mais favorece o desenvolvimento dessa doença é o seu estilo de vida, ou seja, a forma que você vive ou viveu nos últimos anos da sua vida. Como eu já te disse, o diabetes é uma doença silenciosa e por isso ela começa a se desenvolver no seu organismo sem apresentar nenhum sintoma. Porém, quando você recebe o diagnóstico, a doença já começou há pelo menos 8 anos antes desse diagnóstico. Por isso que eu disse, a forma como você viveu influenciou muito. Tente voltar lá no tempo. Vamos fazer o exercício. Volte a pelo menos 8, 10 anos atrás. Como era a sua alimentação? Você era uma pessoa ativa ou sedentária? Você era uma pessoa muito estressada? E o seu sono? Você dormia bem? Isso é estilo de vida. Quando eu pergunto isso, muitas pessoas me relatam que pelo menos 3 dessas perguntas a resposta é não. Por isso que eu digo,
Genética não é destino. O que mais favorece o aparecimento do diabetes é a forma como você leva a vida e cuida da sua saúde de uma forma geral. Mas a boa notícia é que tem solução, gente, tem solução. Por isso que não se desespere. É importante você não se desesperar. Há uma solução para tudo isso. E claro, mesmo sendo genético, é extremamente importante o cuidado e a atenção com esse problema. E você deve estar aí pensando, ok Marina, e qual é a solução então? Bom, como esse vídeo já está ficando um pouco longo e eu não quero tomar muito do seu tempo, eu irei falar um pouco mais sobre essas soluções no próximo vídeo. Eu irei te passar algumas estratégias muito poderosas que você vai se surpreender. Por isso você não pode perder o vídeo 2, porque ele está absurdamente incrível. E junto com ele virá um super bônus para você, um guia alimentar do diabético, para você poder consultar a qualquer momento. Eu tenho certeza que se você perder, você não vai se perdoar. Eu quero te lembrar que temos uma comunidade lá no Facebook, é a Comunidade do Diabético de Sucesso. Lá iremos compartilhar principalmente os seus resultados nessa semana. Então não deixe de participar. Caso você ainda não esteja fazendo parte, é só clicar no botão que está aqui abaixo, nessa mesma página onde você está assistindo esse vídeo, e enviar a sua solicitação para participar. Eu quero ver o seu comentário lá, tá bom? E principalmente eu quero ver as suas mudanças e os seus resultados. O objetivo é que você veja que não está sozinho ou sozinha. Aqui é o seu lugar, o lugar onde você vai encontrar a saúde dentro da doença e poder viver em paz com o diabetes. Então não deixa de participar, tá bom? Juntos somos mais fortes. Nesse vídeo eu te expliquei os erros mais comuns que as pessoas cometem e por isso não conseguem controlar a glicemia. E no vídeo 2 eu irei te falar sobre as principais estratégias e o jeito certo que irá te ajudar a controlar a glicemia em até 4 semanas. Só que até o próximo vídeo vamos continuar conversando, tá bom? Lá na nossa comunidade secreta você também pode deixar a sua dúvida, que eu e minha equipe faremos o máximo para responder a todos. Enquanto isso, você pode também se inscrever no meu canal do YouTube, me seguir lá no Instagram ou na minha página do Facebook. Sempre tem muito conteúdo para te ajudar. Eu vou deixar os links das minhas redes sociais aqui embaixo para você me seguir. Te vejo na quarta-feira, às 8 da manhã, no vídeo 2. Até mais! Gostaria de falar que eu estou muito satisfeita, muito feliz pelas conquistas que eu tive. Tem 4 semanas que eu comecei, né? E consegui diminuir um medicamento que eu tomava para controlar a glicemia, né? Eliminei já 2,5 kg. E assim, estou muito feliz porque eu me permiti a fazer essa experiência, né? Fazer esse laboratório no sentido de aprender coisas novas, né? E eu aprendi muito, muito sobre alimentação, como os alimentos atuam no nosso organismo, os benefícios que eles trazem, o que a gente pode, o que a gente não pode. E outra coisa, a Marina, né, uma nutricionista maravilhosa, muito competente, que tem conhecimento realmente, ela se dedica muito para trazer para a gente todos os benefícios dessa nova rotina de alimentação, tá? Então, estou muito feliz, com a minha autoestima lá em cima e muito satisfeita. Muita gratidão, gratidão de verdade para a Marina. Um abraço. O programa Descomplicando o Diabetes me ajudou muito quando eu tive o diagnóstico. Foi um momento muito complicado e delicado, na qual eu não sabia por onde começar a mudança do estilo de vida. Com o programa e as dicas da Marina, eu pude baixar os meus níveis de glicose, baixar a minha hemoglobina glicada e aprendi a como manter os níveis de glicose controlados.